Jesus, o bom pastor, conhece suas ovelhas e estas o conhecem, por elas ele dá a sua vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e a quem as ovelhas não pertencem, vê o lobo chegar e foge. E o lobo as ataca e as dispersa. Por ser apenas mercenário, ele não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho também outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir, escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A verdadeira sabedoria vem do alto. Nós estamos, então, celebrando a festa litúrgica de São Francisco de Sales, que é o padroeiro da família salesiana, de quem nós recebemos o nome através do fundador da família salesiana, São João Bosco. Também é dia 24 do mês, comemoração mensal de Maria, invocada com o título de Auxílio dos Cristãos. Portanto, uma celebração típica do movimento salesiano. E são membros do movimento salesiano todos aqueles que, de algum modo, aceitam que a espiritualidade e o carisma de São Francisco de Sales, de algum modo, esteja presente no seu trabalho pastoral. E de São Francisco de Sales podemos aprender aquilo que a palavra de Deus hoje nos indicou. Na primeira leitura, nós ouvimos da carta de São Tiago, uma das cartas pastorais, assim ditos, falando da verdadeira sabedoria. E sabedoria não se confunde com inteligência, muito menos com preparo intelectual através dos estudos. É dom de Deus. E justamente por ser um dom de Deus, São Francisco de Sales recebeu esse grande dom de Deus, né? E na sua vida conseguiu vivenciá-la de tal modo que se tornou o grande santo da bondade, da paciência, da ternura. E São Tiago diz que a verdadeira sabedoria vem do alto e ela manifesta-se de um modo todo particular em algumas virtudes, como, por exemplo, a pureza, ser pessoa pacífica, modesta, conciliadora, humilde, mansa, misericordiosa, sem parcialidade, sem fingimento. E o Evangelho, então, se a primeira leitura está ligado com uma das características de São Francisco de Sales, homem de temperamento difícil, mas que através da ascese conseguiu elaborar em si um caráter que o tornou santo da paciência, santo da bondade. Uma outra característica particular de São Francisco de Sales é o zelo pastoral. Um tempo muito difícil dele, né? Em lombo de cavalo, fazia com frequência, para não dizer todos os anos, a visita pastoral a toda a sua diocese, enfrentando o frio, né? Neves, também animais, tendo que muitas vezes repousar, né? Nas matas, então, e se protegendo dessa maneira. E ele foi considerado também
um grande apologista, e ele conseguiu converter os irmãos que se tinham tornado calvinistas, né, no intenso trabalho de dedicação, de evangelização e do anúncio do autêntico Evangelho de Jesus Cristo, que sempre quis os seus discípulos na unidade. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. E de um modo todo particular, essa dedicação pastoral de São Francisco de Sales. Agora um pouco, muito mesmo, pouco da vida de São Francisco de Sales, uma vida muito rica. Então, poder-se-ia destacar 2 aspectos fundamentais da vida e da missão de São Francisco de Sales. Antes de tudo, esta sabedoria que ele transformou em virtudes reconhecidamente na igreja, né? A paciência, a bondade, a mansidão. E isso ele não só pregava, quanto depois de ter adquirido vivia, mas sobretudo nos seus ensinamentos, sobretudo na sua espiritualidade, transparece muito nitidamente, a ponto de, na simplicidade de sua espiritualidade, recomendar a Santa Joana Frémaux de Chantal, cofundadora com ele, né, da Ordem das Visitandinas, de que se ela tivesse muito concentrada na oração e viesse um pobre pedindo socorro, que ela deixasse Deus na oração e buscasse encontrar-se com Deus no pobre. Esta simplicidade de santidade que São Francisco de Sales traduziu de modo todo particular na sua obra Filoteia, né, Tratado da Devoção, Filoteia, alma amiga de Deus. Né? Era destinado sobretudo para os leigos e leigas. No entanto, por conta do nome, né, pensava-se que ele tivesse escrito mais para as mulheres. Né? Então, nesse livro, ele traz todo um caminho de santidade que ele propõe. Como, por exemplo, o Papa Francisco também exortou os nossos irmãos, né, todos nós católicos da atualidade, a viver uma via de santidade na simplicidade. Viver no amor é viver a santidade. Tanto é verdade que o Papa Francisco, no documento, né, Exultai-vos e Alegrai-vos, diz assim, que um pai que vai ao trabalho, né, e faz tudo isso por amor, ele está no caminho da santidade. A mãe que em casa prepara tudo o que precisa para os filhos e o próprio esposo também. É esta santidade muito simples que São Francisco de Sales, então, propõe nessa sua obra Filoteia, ou Tratado da Verdadeira Devoção. E para não deixar os homens de lado, né, ele escreveu um outro tratado, Teótimo, o Espírito amigo de Deus. Filoteia era a alma amiga de Deus, Teótimo é o Espírito amigo de Deus. Tratado do amor de Deus. Ali ele expressa toda a sua mística, né? E de um modo todo particular, quando ele fala dos vários tipos de êxtase, ele propõe de um modo todo particular, não aquele êxtase, né, em que um santo foi encontrado, elevado à terra no clima de oração, como Domingos Sávio, ainda um adolescentezinho, mas sobretudo o êxtase da vida e da ação. Isso é para todos nós cristãos de hoje. Ele diz o seguinte, que todos nós podemos viver na graça de Deus, podemos de fato ter uma vida santa, porque Deus, que nos adotou como filhos e filhas pelo batismo, nos sustenta com a sua graça e nos dá força para que possamos de fato buscar essa santidade de vida, feita no cotidiano. O êxtase da ação e da vida quer dizer isso, que Deus continuamente nos sustenta. E se conseguimos ser pessoas virtuosas de acordo com as nossas possibilidades, etc., é porque sempre a graça de Deus nos sustenta.
E um outro aspecto, então, da vida de São Francisco de Sales, de um modo todo particular, é esse zelo pastoral, né? Que, para todos nós cristãos de hoje, sem dúvida alguma, é um desafio sermos pessoas que continuem, né, assim como ele fez, evangelizando, mostrando o zelo pela causa de Jesus Cristo e do seu reino. É esta também uma missão que nós recebemos no dia do nosso batismo. O mesmo Espírito que clama em nós e faz viver essa dimensão mística da nossa vida, a espiritualidade cristã, como São Francisco de Sales nos propõe, tanto na Filoteia quanto no livro Teótimo, né? É também aquela espiritualidade que nós podemos viver na prática evangelizadora e pastoral da Igreja. Que nós possamos aprender deste santo a mansidão, a bondade, a misericórdia, mas também, ao mesmo tempo, esse zelo pastoral pela causa de Cristo e do seu reino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.